Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui explicando a diferença básica entre os motores das 500 cilindradas. Então, eu tava vendo no grupo da GS500 do Facebook esses dias uma briga lá, os caras falando de CB500, GS500 e tal. Tem bastante diferença entre as motos, entre a fabricação, entre o projeto, tem muita coisa diferente. Mas não quer dizer que uma seja melhor que a outra, são propostas diferentes. Pelo menos da CB500 antiga para essa CB500 nova também já tem toda a diferença. Então depende muito do gosto da pessoa. Mas eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o motor, as principais características do motor. Primeiro, eu coloquei aqui a GS500, a nova CB500, que é essa que tem a CBR500, a CB500X, eu acho que não lembro agora. E a CB500 antiga. Então, para começar, cilindrada, que é a capacidade cúbica do motor, a quantidade de ar que ele consegue admitir, tem tudo a ver com a cilindrada. A GS500 tem 487, CB500 nova 471 e a CB500 antiga 498.8, 499, vai, arredondando. Então quer dizer, a CB500 antiga tem mais capacidade, o motor dela é maior. Segundo, quantidade de válvulas por cilindro. A GS500 só tem duas válvulas por cilindro. É uma de admissão e uma de escape. Só, cada cilindro tem duas. E as outras duas tem 4 válvulas. São duas de admissão e duas de escape. E isso faz o motor respirar melhor, as 4 válvulas. Só que numa outra visão, o motor de duas válvulas por cilindro gera um torque um pouco mais em baixas rotações. Ele melhora um pouco as baixas rotações, e quando o de 4 válvulas joga um pouco mais para cima. Só que se você ver aqui na potência, a GS500 nova, a 2008, estou falando da 2008, que essa nova tem 48 cavalos a 9.200 RPM. Isso quer dizer, em 9.200 RPM ela vai ter 48 cavalos. As GS500 antigas tem 52 cavalos. Isso tem tudo a ver com o que você usa no motor, com o que você usa rodando na moto. Então você tem na CB500 nova, ela tem 47 cavalos, mas bem antes, 8.500 RPM. Mesmo ela tendo 4 válvulas por cilindro, como ela é injetada, muda mapa de injeção, tem um monte de coisa. Os comandos dela são menores, eu não coloquei aqui, mas todas elas são duplo comando no cabeçote. Ela é feita para ter mais torque. Então ela tem menos cilindrada, gera praticamente a mesma potência da GS500, mas gera antes. Essa moto, se não me engano, ela corta giro com 9.500 RPM, ela já corta o giro, o motor acaba ali. Ela não foi feita para girar. O motor não tem muito giro, né? A potência dela vem antes e ela para por ali. Que é justamente o que eu estava falando. Essa CB500 nova, ela é para ter mais torque em baixa rotação, porque fica mais gostoso de andar na cidade. Se você andar na cidade com uma moto sem potência, sem torque, é chato, é ruim, você tem que ficar cambiando toda hora, ficar trocando marcha toda hora. Quando você tem o torque mais cedo e a potência mais cedo, isso não precisa tanto, você consegue andar na mesma marcha, mesmo em baixa rotação, se acelera, ela tem força. É mais ou menos isso que acontece. E a CB500 antiga tem 54 cavalos a 9.500 RPM. Repara que a potência dela de 54 cavalos está lá em cima, está 9.500 RPM. Enquanto a GS500 a 9.200. Parece pouco, 300 RPM, mas não é. Andando nas motos dá muita diferença. E a CB500 nova dá 8.500 RPM, os 47 cavalos. Esses dados eu peguei na internet, não sei se está tudo certinho, mas é mais ou menos por aí. Torque. Muita gente não sabe o que é o torque. Torque, como é que eu vou explicar, mano? Torque é a força do motor. Se você já andou num carro 1000, vamos supor que você está em segunda ou terceira marcha e você vai passar uma lombada. Vamos supor que você tem terceira marcha, você vai passar numa valeta, uma lombada, você diminui a velocidade do carro, mas não diminui a marcha. Quando você pisa no acelerador, o carro 1000, você parece que não tem nada.
Parece que ele nem sai do lugar. De repente ele começa a empurrar e vai embora. É a falta de torque. O torque está totalmente relacionado com a cilindrada do motor. Quanto mais cilindrada tiver, mais torque ele tem. A potência não é assim, tem nada a ver. Tem motores 125 cilindradas de kart, de motocross, por exemplo, motor de competição, né, que já é outro nível, que tem 40 cavalos. E você vê que um motor aqui de 500 cilindradas tem quase 50, né, 50 cavalos. Né? 125 cilindradas tem motor de competição 2 tempos, lógico, motor 2 tempos, que é mais potente, que gera 40 cavalos quase. Então, só que o motor de 125 cilindradas nunca vai conseguir gerar um torque alto. Nunca. 2 tempos, 4 tempos, não consegue gerar. Porque não tem cilindrada. Então, o torque é mais ou menos isso. É a força do motor. Quando você sente o motor empurrar. Vamos supor que você está na estrada, em sexta marcha. Você acelera, a moto pode não empurrar, se você não vê ela subir o giro formado, você sente. Você tem a sensação dela estar empurrando. Isso é o torque. Que num carro 1000 ou numa motinho pequena, quando você está na estrada com um giro médio ali, quando você pisa no acelerador, tudo, não acontece absolutamente nada. Demora para ir subir, você sente que está quase morrendo o carro. É a falta do torque. Então, tem muita gente que não sabe isso, e é difícil explicar, não sei se deu para entender. Mas quando vocês fizerem na prática, vocês andarem no carro, na moto, e sentirem isso, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o torque da GS500... é de 4.10 kgmf, né? Tem uma, eu não coloquei aqui, mas ele tem uma nomenclatura a 7.500 RPM. Então quer dizer, quando está a 7.500, ele vai estar com o torque máximo. A CB500 nova é a 7.000 RPM, que é aquilo que eu falei, eles adiantaram a potência para a moto ficar mais gostosa de andar na cidade, que é uma característica da GS500. A 7.000 RPM, tem um pouco mais de torque. E a CB500, a antiga, tá vendo como joga lá para cima? É 8.000 RPM e o torque dela é maior. Por quê? Porque a cilindrada dela é maior. Tem tudo a ver, tá ligado isso. Então, a CB antiga, quando ela começa a ganhar força às 8.000, a CB antiga, a CB nova e a GS500 já começou. Elas começam a ganhar antes potência. Porque depois eu vou fazer um vídeo explicando qual que é a diferença entre você usar a rotação do motor, qual é a faixa útil de rotação do motor para você não desperdiçar potência, para você aproveitar mais. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas tem tudo a ver com isso aqui. Então, torque. A GS é que tem menos torque entre elas. Entre 7.000 RPM, 7.000 e 8.000 RPM. Você pode ver que a CB500 antiga, ela tem mais cilindrada, tem mais potência, só que a potência dela é lá em cima, é bem alta, bem na rotação lá para cima. Por isso que ela despacha as motos, principalmente a GS500, quando a gente está andando e tal, ela só consegue abrir da GS quando está bem em alta rotação. Tem muita gente que vai falar que não, mas isso é uma verdade. A GS500 ela não é feita para ter giro, ela é feita para ter conforto na cidade, no motor, para você usar ela na cidade. Então, se você pegar... Bom, deixa eu terminar, depois eu vou explicar isso aqui. A taxa de compressão, também a GS é a menor que tem, 10.7 na CB9 e 10.5 na CB antiga. A taxa de compressão é o quanto que o motor comprime a mistura, né? Isso... não vou explicar muito, porque também não precisa saber, né? Não tem muita... Claro, a taxa de compressão está totalmente ligada com a potência do motor, mas eu não preciso explicar o que é a taxa de compressão. Mas a GS tem menos taxa de compressão. Por quê? Eu acho, né? Isso eu vou dar minha opinião. Como a GS é refrigeração a ar, ela não tem radiador de óleo, radiador de água. Quanto maior a taxa de compressão, mais calor o motor gera. Por isso, e essas duas são a água. Então elas podem ter uma taxa de compressão maior. É errado pensar que se você tem um motor potente, é porque ele é refrigerado a água. É totalmente o contrário. O motor é refrigerado a água porque ele é potente. Quanto mais potência o motor tem, mais calor ele gera. Então ele precisa ser refrigerado, né? Então
Eu acho, isso é uma opinião minha, hein? Tô falando meu achismo aqui, que a taxa de compressão da GS é um pouco mais baixa para não ter tanto esse problema de temperatura. Então, a CB500 nova, como é mais moderna, ela tem injeção eletrônica, tem um controle de ponto de ignição, tem todos os mapas. É bem diferente a parte de ignição, de controle, da parte do módulo. Então eles podem ter uma taxa de compressão alta, eles conseguem mudar o mapa de ignição dependendo da injeção, tem tudo, então eles conseguem ter maior aproveitamento do motor. E a CB antiga está mais ou menos lá, né? E o peso, que também é importante, muita gente não acha, mas se você calcular a relação peso-potência da moto, é tudo. A relação peso-potência é tudo no desempenho de uma moto, de um carro, do que for. Então as três pesam igual, não tem diferença nenhuma, seu peso seco. Só que se você colocar um piloto de 70 kg numa moto e um piloto de 100 kg na outra, se você pegar a relação peso-potência, você divide o peso pela potência. E você vai ver quantos quilos o motor, a moto, o carro, o que for, tem que empurrar por cavalo, né? Quantos quilos um cavalo leva. Então essa relação peso-potência é muito importante, não pode esquecer. Aí que eu ia falar, a CB500 antiga, a CB500 nova eu não sei porque eu nunca vi competição de vídeo, não vi nada, não posso falar, mas com a CB antiga eu posso falar. Eu tive 3, 4 GS500 já. As minhas GS500 sempre foram bem afinadinhas, eu que mexia, né? Tava todo final de semana acertando ela. Então ela dava tudo que ela podia dar. Tinha uma coisinha no motor lá, mas era leve. Com a CB500, quando eu tirava a racha com a CB500, quando eu acelerava na estrada, assim, farol por farol, eu acho que é muito relativo. Você não pode falar que a moto anda mais ou menos, porque se você sair parado, o cara que acelerar antes, o cara que largar melhor, ele vai chegar a 100 metros na frente. Né? A 100 metros na frente não, ele vai chegar à frente numa distância de 100 metros, porque ele largou melhor. Então isso eu acho que não tem muito comparativo. Se você largar andando, você zera esse fator do melhor piloto para a largada, aí você vê a diferença boa. Então, todas as vezes que eu acelerei na estrada com CB500, saindo de pedágio, a minha GS500 pulava na frente. Por quê? Porque o torque dela vem antes e a potência máxima vem antes, né? 9.200 RPM e 7.500 RPM. Ela vinha antes, a potência, então ela pula na frente, enquanto a CB ainda está esperando. Aí ela pulava na frente, abria 5, 10 metros na frente do cara. E aí vai trocando marcha. Quando chegava no final mesmo, assim, 190, 200, você vê que a CB vinha encostando, assim, encostando. Algumas passavam, algumas não passavam, dependia muito como estava a CB500. Eu tomo base pela minha moto, a minha GS que eu tinha, que era acertadinha, mas a CB era cada uma hora diferente. Então tinha umas que estava melhorzinha, ela passava, mas aquela passadinha de leve assim, e ia abrindo de leve. Se eu entrasse no vácuo, eu passava de novo. Tinha umas que ficavam para trás, não conseguia nem chegar perto, e tinha umas que vinha do lado igualzinho, né? Porque a minha era dessa da antiga de 52 cavalos e elas têm 54. Então a diferença é pouca mesmo, não é muita. Mas de final, a CB500 tende a ser mais rápida. Por quê? Que ela tem 4 válvulas por cilindro e a potência dela é lá em cima, é bem mais acima do que a da GS500. Aí falam, pô, mas eu nunca fiquei na frente de CB, nunca fiquei atrás de CB, já ganhei, já perdi e tal. O problema é que eu tô falando mais da GS500 por causa do fórum da GS500 que eu participo, do grupo do Facebook da GS500 que eu participo, e vou falar mais da GS500. Muita gente... Vocês têm que tomar cuidado com esses especialistas de internet, gente. Tem muita gente que não sabe nada, não entende, mas ele quer se vangloriar de alguma coisa, quer ser celebridade de internet, começa a falar um monte de porcaria e quem não sabe, quem sabe menos que ele, acaba abraçando a ideia. E tem muita coisa errada. Toma cuidado. A GS500, se você for ver o torque, a potência máxima dela é em 9.200 RPM. Isso quer dizer que se você estiver andando com a moto, acelerando tudo,
e trocar a marcha em 9.200, quer dizer que daí para cima ela tem, vamos supor que ela tenha 52 cavalos em 9.200 RPM. Em 9.500 RPM ela não vai ter mais 152 cavalos. Ela vai ter 50, 48, 47, dali até dos 9.200 RPM até os 11.000, que é onde ela entra no vermelho, ela tem muito menos do que 52 cavalos. Então não adianta levar a moto até lá. Não adianta girar o motor até lá. Você vai trocar a marcha para ela ficar sempre entre os 7.500, que é o torque máximo, e os 9.200, que é a potência máxima. Você pode trocar ela, por exemplo, em 10.000 RPM. Quando você está lá, 10.000 RPM, que você troca, ela vai cair o ponteiro entre isso aqui, ó. Ela vai cair 8 e pouco, 8,5, 8.700 RPM. Ali ela tem bastante força. Então ela continua empurrando. Se você levar a rotação até os 11.000, quando passou do 9.000, ela vai 9,5, 10, 10,5, 11. Toda essa faixa de rotação, em marcha alta, ela demora para chegar lá. A moto não vai ter 52 cavalos, ela vai ter 40 cavalos, ela vai ter 30 e poucos cavalos. Isso estou falando no motor, tá? Na roda seria totalmente diferente, mas o exemplo é no motor. Então não adianta levar a potência até lá em cima. Enquanto a CB500 pode ir até lá. Entendeu? Por quê? Porque a potência dela é lá em cima. Então se você pegar uma CB500 e uma GS500, CB500 antiga, pegar as duas, botar para andar na estrada e as duas levar até 11.000 RPM, a CB500 vai estar com muito mais força do que a GS e ela vai despachar, ela vai embora. Então se você tem uma GS500, troca a marcha estourando em 10.000 RPM, 10.000 e pouquinho. Não adianta levar mais que isso. Porque quando você trocar, o giro vai cair entre essa faixa útil do motor. Eu ia até fazer um outro vídeo sobre isso, mas vou juntar nesse aqui mesmo então. O giro vai estar sempre aqui, e quando a maior diferença nas motos é quando você troca a marcha. Não moto, carro também. Quando você troca a marcha, onde a próxima marcha entra e onde o ponteiro cai, a rotação cai ali ela tem que ter força, porque é uma marcha nova, marcha mais longa, sempre a marcha mais alta é mais longa. Então ali em cima você tem que ter força para poder empurrar essa marcha mais longa, para ela poder continuar acelerando. Se você não usa isso, a moto não rende tudo. Entendeu? Acho que deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer aqui. O vídeo ficou até longo, tô vendo aqui 17 minutos já. Eu pensei que ia ser 5 minutos. Então, você que é dono de GS500, não precisa acelerar muito acima de 10.000 e pouquinho RPM. Uma prova disso, dessa potência aqui, é que em sexta marcha, a moto, as normais, normal da GS500 de final é 180, as que estão boas chega a 190. Se você for ver 180 por hora, é 9.000 RPM em sexta marcha. 185, 190, ela vai estar justamente aqui, ela morre aqui. Por quê? Porque aqui é onde ela tem mais potência. Ela vai morrer nos 9.000 RPM. As que estão bem afinadinhas chega até os 10, eu já vi algumas chegarem, mas são as que estão bem afinadinhas, estão boas. Com o piloto leve em cima, ela vai mesmo, vai até os 10.000 RPM, 10.000 RPM sexta marcha é 200 por hora. Mas geralmente ela para nos 9.200. Por quê? Porque é a potência que ela tem. Então, eu acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona o uso do motor, a diferença entre as motos, por que a CB500 tende a andar mais de final, por que alguns donos de GS500, eu acelerei com a CB500, fiquei para trás um monte, provavelmente ele ficou trocando a marcha nos 11.000 RPM para lá. Aí ela vai embora, a CB, pula na frente que vai embora, dá nem gosto. Então se você, a minha moto, repetindo, eu sempre trocava a marcha em 10.000 giros, não passava disso. Eu pulava na frente na CB, mantinha a frente, e algumas CBs me passavam de final, devagarzinho, mas passava, umas igualava ali, não passava, e umas ficava para trás, dependia da CB. Mas
eu prefiro, sinceramente, o motor da GS. Os outros motores são muito bons, não são ruins não. O motor da CB500 antiga e da nossa são bons pra caramba. Mas eu prefiro o motor da GS, por quê? Ele é antigo, só tem 2 válvulas, a taxa de compressão menor e a potência é pouquíssima coisa diferente. Isso acho que ninguém percebe. O motor é menor, tem menos válvula, menos taxa de compressão e dá 2 cavalos a menos do que essa aqui. Por que a GS509 tem 48? Por causa de emissão de poluente. Eles fizeram um escapamento totalmente restrito por causa de emissão de poluente, por isso que ela perdeu potência. Então se você acertar um carburador dela com escapamento esportivo, ela volta a ter os 52 cavalos das antigas, porque o motor é exatamente o mesmo. O motor é exatamente o mesmo, só que muda o carburador. Que mais? Acho que é isso aí, né? Já deu 20 minutos de vídeo falando aqui pra cacete. Mas toma cuidado, viu, galera? O pessoal fica na internet escrevendo besteira, não sabe nem quem é o cara, não sabe de onde veio, você não tem nenhuma prova do que ele entende. Toma cuidado, não vai acreditar em qualquer um não, porque você acaba se ferrando. Eu mexo com moto já, sei lá, uns 12, 13 anos, sei lá, que eu mexo com motinho de corrida também, que eu tenho moto de corrida. Eu não vivo disso, mas eu mexo. Então tem coisas que eu sei que eu posso afirmar, tem coisas que eu não sei que eu fico na minha. Mas uma coisa que eu não gosto de ver na internet é os caras escrever porcaria, os caras escrever besteira, e quando eu vou corrigir o cara fica bravo, né? Porque ninguém sabe de tudo, muito menos eu. Então é isso aí, acho que deu para entender mais ou menos. Você que andou no GS500 e não quer ficar para trás, não deixe o motor rodar, não deixe ele ir até os 11 mil, você vai perder potência, vai perder desempenho, porque o piloto está atrapalhando a moto, tá? Então qualquer dúvida aí, se alguém quiser de repente saber de alguma coisa, algum vídeo, alguma explicação, algum vídeo específico, sei lá, manda um e-mail, manda uma mensagem para mim. Pô, Léo, faz um vídeo sobre tal coisa, sobre aquilo, sobre isso, porque eu tô já fazendo um monte de coisa aqui, tô ficando meio sem ideia. E o pessoal tá gostando, tem bastante gente se inscrevendo no canal, isso estimula a gente a fazer vídeo e divulgar, para ensinar o pessoal que tá querendo aprender. Beleza? Abraço.